Capítulo 7. A oportuna lenda negra. A mentira. Os exploradores espanhóis do Novo Mundo foram homens cruéis e gananciosos. Ao cumprir as ordens de seus governantes católicos, trouxeram incalculável miséria aos pacatos nativos do continente americano. Chegamos aqui a um mito que exemplifica como as mentiras históricas geralmente são motivadas por uma combinação de objetivos. A lenda negra conta que os espanhóis têm sido um povo cruel e brutal, o que se prova pela maneira como trataram as tribos americanas no século XVI. O fato de os conquistadores serem católicos os tornam ainda piores. Eles e seus missionários reprimiram brutalmente a religião e cultura de povos altamente civilizados como os astecas, trazendo-lhes morte, doença e escravidão, à medida que lhes enfiavam o cristianismo goela abaixo. Esse conto histórico foi originalmente produto de propaganda política inglesa e holandesa, motivada pelo nacionalismo e pela rivalidade colonial do Novo Mundo, bem como pelo fanatismo religioso dos reformistas protestantes. Até recentemente, a maioria dos livros didáticos ingleses e americanos, desde a escola elementar até a faculdade, trazia algumas versões da lenda negra. Por exemplo, na edição de 1996 da obra A Nação da América, a História dos Estados Unidos, título em inglês, do professor John A. Garrett, da Universidade de Colômbia, lemos que os conquistadores espanhóis formaram seu império arrancando-o de mãos inocentes. Sob muitos pontos de vista, a colonização da América está entre os piores exemplos de covardia da história humana. Alguns anos antes, em 1959, em Atlas Popular, informava aos jovens leitores que a economia colonial inglesa dependia da pesca e da agricultura, ao passo que os espanhóis preferiam a mineração, a pecuária e a escravidão. A afirmação é ilustrada pela imagem de um espanhol segurando um chicote e açoitando escravos. Segundo esse atlas, não havia agricultores nas colônias espanholas e nas inglesas não havia escravos. No mesmo ano, leitores do Saturday Evening Post, sentados para uma agradável leitura após o jantar, aprendiam que os colonizadores espanhóis haviam deliberadamente infectado os indígenas com varíola com o intuito de exterminá-los. Nota do tradutor. De fato, essa é uma mentira absurda, pois a verdade é exatamente o oposto. Logo que se desenvolveu a vacina da varíola, os espanhóis disponibilizaram-na aos indígenas, especialmente porque eles eram mais vulneráveis à doença. Foram os britânicos na América do Norte que presentearam os seus inimigos índios com cobertores infectados, para que assim morressem contaminados. Nada de vacina para eles. A situação historiográfica começou a mudar recentemente, em razão do trabalho de alguns historiadores bem preparados que desafiaram a lenda negra e conduziram uma bem-vinda revisão desse velho conto. Novos estudos sobre as origens, o crescimento e a disseminação da lenda mostram como a propaganda dos anglo-saxônicos não apenas distorceu nossa visão da história, mas também deteriorou a relação dos estadunidenses com os países sul-americanos. O foco deste capítulo é como a lenda negra relata as conquistas espanholas no Novo Mundo. Primeiramente, discutirei o caso do envolvimento espanhol no México, já que para os norte-americanos o México é mais conhecido do que as outras colônias da América do Sul. O cenário histórico da lenda negra. Após a expulsão final dos mouros da Espanha por Fernando e Isabel, em 1492, da unificação do país e da criação de uma monarquia central forte, a Espanha entrou na sua Era de Ouro. As descobertas de um obscuro velejador genovês, cujas expedições Isabel financiara naquele mesmo ano decisivo, revelariam um continente desconhecido para a colonização espanhola e forneceriam uma quantidade de metais preciosos
e outras riquezas nunca antes vista pelos espanhóis. A Espanha alcançaria grande prosperidade, poder e prestígio na Europa. Mais ao norte, a Inglaterra, outrora o poder marítimo dominante, irritou-se com o aparecimento do novo rival e seu sucesso no Novo Mundo, e não poupou esforços para reivindicar seus direitos nas terras americanas. Infelizmente, os navegantes ingleses não haviam encontrado minas de ouro na Nova Escócia. O melhor que conseguiram em suas expedições anteriores foi a descoberta de bons locais de pesca. No início do século XVI, os pontos de atrito entre as potências do Sul e do Norte aumentaram. Ao longo da segunda metade daquele século, os governantes Felipe II e Elizabeth I haviam se tornado inimigos implacáveis, e no final do século, Espanha e Inglaterra rivalizavam no comércio, nas colônias, na política e na religião. Felipe fora casado com a meia-irmã de Elizabeth, Maria Tudor. Durante seu breve reinado de 5 anos, Maria Tudor foi a única governanta legítima e católica depois de Henrique VIII. Elizabeth, criada como protestante, havia prometido a Filipe e Maria que, quando subisse ao trono, permitiria que o catolicismo continuasse a prosperar na Inglaterra. Entretanto, quebrou essa promessa logo após a morte de Maria. Tornou-se rainha e rapidamente instituiu uma terrível perseguição aos não-anglicanos. Aos olhos de Filipe e da maioria da Europa, Elizabeth não era sequer a verdadeira soberana da Inglaterra, porque era a filha ilegítima de Henrique e Ana Bolena, e porque Maria Stuart, rainha católica da Escócia, tinha direitos de reivindicar o trono, o que revela a razão pela qual Elizabeth mandou decapitá-la logo que a oportunidade surgiu. Felipe havia decidido apoiar Maria. Além dessa rixa política, Elizabeth levava a cabo sua agressiva conduta diplomática de enviar piratas para depredar colônias e navios espanhóis. Esses piratas, os famosos cães do mar, eram recompensados por seus feitos heróicos, como saquear, assassinar e escravizar colonos espanhóis no Caribe, na Flórida e em outros locais, e confiscar os navios espanhóis carregados de tesouros. A rivalidade religiosa entre Elizabeth e Filipe era inexorável e afetou suas respectivas posições políticas na Europa. Felipe tornou-se o grande defensor do catolicismo ante a difusão do protestantismo, enquanto Elizabeth apoiava a causa protestante em todo lugar, por razões políticas e religiosas. Felipe foi também um dos grandes defensores católicos do Ocidente contra os perigosos ataques dos turcos otomanos à Europa, ataques por terra e mar. A Inglaterra, contudo, mantinha alianças comerciais com os turcos, tal como fizeram vários reis católicos franceses. Deste modo, quando confrontos mais sérios entre o Ocidente e os turcos ocorreram, os dois estados mais poderosos do norte mantiveram-se neutros, a menos que se leve em conta a tropa insignificante enviada pela França para socorrer Viena, em 1683, um tanto tarde naquela situação. A lenda toma corpo. A invenção da prensa foi um fator chave para o crescimento e a disseminação da lenda negra. Significou que os ingleses e holandeses, que também se ressentiam do sucesso comercial dos espanhóis, podiam agora criar propaganda anticatólica de modo mecânico, produzindo-a em grande quantidade. Alguns holandeses, convertidos ao protestantismo, estavam também em rebelião contra a Espanha, nos Países Baixos espanhóis e, portanto, tinham motivos políticos e econômicos para denegrir o nome do rival. De prensas na Holanda e na Inglaterra, panfletos de propaganda espalharam-se por toda a Europa. Entre as premissas dos panfletos estavam as de que os espanhóis eram cruéis, preguiçosos, preconceituosos e fanáticos, diferentemente dos ingleses e holandeses, bonzinhos, bem-educados e caridosos. Os panfletos estavam repletos de supostas atrocidades cometidas pelos espanhóis no Novo Mundo e traziam figuras de soldados espanhóis
ao redor de uma fogueira, tostando um índio para o jantar. Em uma dessas imagens, as construções ao fundo, que são de estilo holandês, denunciam que o relato foi trabalho de alguém que nunca havia de fato visitado as colônias espanholas. Como o historiador Philip Wayne Poe observa em seu livro Tree of Hate, Propaganda and Prejudices Affect United States, Relations with Spanish World. Chamou-se a morte de índios pelos espanhóis de atrocidade, ou extermínio brutal. Todavia, quando os ingleses exterminaram milhares de irlandeses em seus próprios pântanos ou os assassinaram após a sua rendição, isso foi chamado de o problema irlandês. Em contraste com a suposta brutalidade espanhola, nós, norte-americanos, pensamos afetuosamente nos pais peregrinos, tendo uma refeição agradável com os índios no dia de ação de graças. Na verdade, as relações entre ingleses e nativos americanos também não foram sempre amigáveis. O pregador puritano Cotton Mather, que considerava a Igreja Católica o reino do Anticristo, tinha esse mesmo tipo de pensamento em relação aos índios. Quando muitos começaram a morrer de doenças, possivelmente em razão da falta de imunidade aos germes que os europeus trouxeram consigo para a América do Norte e a América do Sul, Mather alegrou-se. A morte de tantos índios, ele dizia, abriria espaço para o crescimento, ou seja, crescimento para mais pessoas como ele. Durante o governo de Bradford, os colonos de Massachusetts se vingaram do assassinato de um comerciante branco por um índio massacrando todos os nativos que puderam encontrar e, em seguida, queimando seus corpos. Após descrever o mau cheiro do processo de carbonização, Bradford acrescentou: a vitória, porém, pareceu um doce sacrifício, e eles, os ingleses, agradeceram a Deus. Oliver Cromwell, outro puritano, falou em linguagem similar sobre a matança de 3.000 irlandeses. A divindade puritana, ao que parece, apreciava a morte de não puritanos, especialmente se seus corpos fossem queimados. Afirma-se frequentemente com desprezo que os espanhóis foram ao Novo Mundo para encontrar ouro, como se isso fosse prova da sua ganância e do seu mau caráter. A busca por ouro, todavia, também era a missão que o governo inglês dera aos primeiros colonos em Jamestown, embora não tenha tido sorte com esse projeto. O que se ignora é que naquela época media-se a prosperidade e o status de uma nação pelas suas reservas de metais preciosos. Isso se tornaria um princípio do sistema mercantilista em um período que viria logo depois. Um dos muitos objetivos do colonialismo tornou-se a aquisição de ouro e prata. Evidentemente, muitos colonizadores adorariam ter enchido seus bolsos com o material. Porém, como os conquistadores e grande parte dos colonialistas ingleses foram financiados por seus governos, procurar por ouro era parte do seu trabalho. Os espanhóis tiveram a sorte de encontrá-lo. A verdadeira história. Quando Hernán Cortés desembarcou no México em 1519, com cerca de 300 homens, não tinha uma ideia clara do que encontraria. Trazia apenas a crença na existência de uma cidade bela e rica, governada por um imperador, localizada em algum lugar afastado da costa. Ao tomar o caminho rumo a esta cidade, ele obteve mais informações com as várias tribos indígenas que encontrou. Porém, ele e seus homens não estavam preparados para a dimensão do que encontraram. Dois mitos populares já há algum tempo vêm sendo desmentidos, embora um deles ainda persista. São os mitos modernos sobre os nobres selvagens e seu paraíso, um paraíso que estava intacto até a chegada do homem branco, e o mito dos antepassados altamente civilizados dos selvagens, que estavam muito à frente dos europeus em quase tudo. A imagem que temos hoje da conquista do México por Cortés é muito mais equilibrada do que aquela comum até os anos 1950.
Uma curiosa mistura de elementos constituía a civilização dos astecas, parcialmente construída sobre as conquistas anteriores dos toltecas. A arquitetura e engenharia astecas haviam produzido uma capital de imensa beleza e refinamento, com canais, jardins e templos que deixaram os espanhóis maravilhados. O secretário de Cortés, Bernal Dias, registrou a opinião de alguns soldados espanhóis. Eles diziam que, em termos de variedade de bens e organização eficiente, não haviam visto nas grandes cidades da Europa nada que pudesse se equiparar ao grande mercado de Tenochtitlan, localizado na atual cidade do México. Em suma, os astecas eram civilizados. No entanto, tal como em todas as civilizações, a deles tinha como base a sua religião, e esta era um dos cultos mais sinistros registrados em toda a história. Alguns historiadores recentes sugerem que os piores dogmas dessa religião foram criados e eram manipulados por um cínico e ambicioso sacerdote, com o intuito de assegurar o domínio do seu povo sobre as outras tribos da região. Seja como for, os astecas praticavam sacrifícios humanos em larga escala, em média de dezenas de milhares de vítimas por ano, a fim de agradar aos seus deuses. Capturava-se grande parte dos sacrificados durante as guerras que os astecas provocavam com o objetivo de recolher vítimas. Outros eram escravos. Sacrificavam-se muitas crianças aos deuses em troca de fertilidade agrícola. Elas eram mantidas em viveiros por um curto período de tempo. Em seguida, eram levadas ao local de execução, onde tinham as gargantas cortadas. Os astecas diziam que suas lágrimas eram um bom sinal, um sinal de chuva. A maioria das vítimas não se rendia tão facilmente. Elas eram forçadas a escalar os degraus da pirâmide, na qual um sacerdote as esperava para retirar o coração de seu peito e colocá-lo, ainda batendo, na boca de um ídolo. Era a prática comum entre os guerreiros astecas vestir-se com a ensanguentada pele arrancada dos corpos das vítimas e correr pelas ruas. As sobras dos sacrifícios das vítimas eram jogados nos degraus para alimentar animais ou usadas em festas canibais das classes altas e baixas. Dias, descrevendo um jantar que o imperador Montezuma ofereceu aos espanhóis, observa que Cortés passou a carne adiante. Ele deve ter ouvido das tribos vizinhas rumores sobre antropofagia entre os astecas, ou suspeitou sobre o que acontecia no alto da pirâmide em Tenochtitlan, a capital governada por Montezuma. Essas práticas explicam por que, quando cerca de 300 espanhóis desembarcaram no leste do México, dezenas de milhares de índios, que há muito eram vítimas dos guerreiros astecas, os acolheram. Quem realmente fez a conquista, senão esses solícitos aliados, muito mais numerosos do que os espanhóis? Nos primeiros estágios das relações com os astecas, o objetivo dos espanhóis não era conquistá-los, mas estabelecer relações amigáveis entre eles e o rei da Espanha. Naturalmente, eles pretendiam também converter os astecas de sua religião diabólica ao cristianismo, mas de maneira pacífica. Quando Cortés percebeu a realidade dos sacrifícios humanos, prendeu Montezuma e ordenou-lhe que acabasse com a prática. Montezuma assim o fez. No entanto, isso alienou a população asteca, particularmente a casta sacerdotal. Quando Cortés precisou deixar Tenochtitlan temporariamente, iniciou-se um conflito entre espanhóis e astecas, em que Montezuma foi morto por uma pedra lançada, ao que parece por um asteca, talvez em retaliação por ele ter parado os sacrifícios. Os astecas viam as guerras como uma maneira de capturar suas vítimas para os sacrifícios humanos. Por isso, quando eclodiu a guerra com os espanhóis, eles se recusaram a render-se. Acreditavam que os espanhóis fariam com eles o que eles mesmos faziam com seus próprios prisioneiros. Esse trágico equívoco
além das profundas diferenças de táticas militares entre os dois lados, causou a morte desnecessária de muitos guerreiros astecas. As perdas espanholas, por outro lado, incluíram soldados capturados e sacrificados no templo, onde tiveram suas cabeças cortadas, trazidas de volta ao campo de batalha e mostradas aos seus companheiros. O próprio Cortés sobreviveu em diversas ocasiões na batalha final, em que poderia facilmente ter sido morto. Os astecas, todavia, acreditavam que o líder dos inimigos não devia ser executado no campo de batalha, mas devia ser capturado e sacrificado. Os guerreiros que tentaram se aproximar de Cortés disputaram entre si para ver quem levaria crédito pela captura, e isso permitiu que ele escapasse. Historiadores ainda debatem a questão de como um pequeno número de espanhóis, em uma terra totalmente desconhecida, conseguiu derrotar o grande império asteca com tanta facilidade e de maneira tão completa. Certamente, um fator decisivo foi o grande número de nativos que se uniram aos espanhóis, movidos por ódio à crueldade asteca. Além disso, os armamentos e táticas militares, particularmente as técnicas de cerco dos espanhóis, eram superiores às dos astecas. Após a vitória espanhola, Cortés reconstruiu a capital devastada e concedeu terras a seus homens e também a astecas eminentes. Estabeleceram-se cidades nativas, autogovernadas, em que os espanhóis não podiam viver ou trabalhar. Os indígenas governavam a si próprios usando sua língua nativa, Nahuatl, e tinham de pagar impostos e permitir que missionários os visitassem. Exceto por um número pequeno de prisioneiros de guerra, Cortés não permitiu a escravidão, e o rei Felipe III, mais tarde, aboliu toda a servidão e trabalho indígena nas plantações de açúcar. Em 1539, o Papa havia excomungado qualquer um que fosse culpado de escravizar ou roubar os índios. Devemos parar aqui e nos perguntarmos se alguma conquista anterior na história teve um procedimento como esse, ou se os ingleses e americanos tiveram comportamento semelhante na sua conquista dos índios norte-americanos. A resposta é, evidentemente, não. Mas havia algo de verdadeiro por trás da propaganda de abusos espanhóis? Sim, mas nada na escala alegada pelos inimigos da Espanha. Alguns dos sucessores de Cortés no governo mostraram-se cruéis e gananciosos, e o rei da Espanha estava muito longe dali. Grande parte da dificuldade em controlar os abusos nas colônias, tal como ocorreu nas colônias de todas as outras nações, decorria do longo tempo necessário para a comunicação com as autoridades governamentais no país de origem. Para lidar com esse problema, o rei elegeu o bispo do México como protetor dos índios. O primeiro detentor desse título enviou em um navio para a Espanha provas falsificadas contra o governo espanhol local. O governador acabou sendo substituído. Houve abusos, mas os benefícios foram muito mais numerosos. No governo de Cortés, criou-se o primeiro hospital para indígenas, e em 1534 havia escolas para as meninas índias. Em 1539, montou-se a primeira prensa do Novo Mundo, a qual disponibilizou traduções de diversas obras para os índios. Orfanatos, escolas de artesanato e faculdades vieram em seguida, e fundou-se até mesmo uma universidade para estudantes em 1551. O currículo foi baseado no da Universidade de Salamanca, e os astecas provaram ser estudantes diligentes. Quando a primeira turma graduou-se, os espanhóis tentaram colocar os alunos na direção da escola, a fim de que eles mesmos dirigissem para o seu próprio povo. Não funcionou. Os astecas podiam ser estudantes brilhantes, mas naquele momento ainda não tinham habilidades de gestão e organização. Com o tempo, eles adquiriram essas habilidades, a ponto de um descendente de Montezuma ser futuramente apontado vice-rei do México pelo reino espanhol. Racistas os espanhóis não eram. O tratamento dado aos índios depois da conquista. Desde as primeiras descobertas no Novo Mundo,
espalhou-se na Espanha o debate entre estudiosos sobre a natureza dos habitantes das novas terras. Os sofisticados astecas, com sua avançada civilização, eram evidentemente humanos, apesar de sua religião ser demoníaca. No caso de algumas tribos da América Central, que ainda viviam na Idade da Pedra e foram descobertas acidentalmente pelos conquistadores, a questão não estava clara. Esses povos eram completamente diferentes de todas as raças humanas conhecidas pelos espanhóis. Essas questões foram motivo de grandes debates filosóficos e teológicos, pois era preciso tomar precauções para o tratamento e controle justo desses novos súditos espanhóis. As conclusões foram claras e firmes, marcando um novo avanço no mundo ocidental. Os índios eram seres humanos criados por Deus, possuíam direitos humanos e deveriam ser tratados com justiça. Esses pensadores católicos levaram a sério a afirmação do Papa Paulo II, em 1537, de que os índios não devem ser tratados como animais irracionais e nem ser usados exclusivamente para nosso proveito e nosso serviço. Não se deve restringir seus direitos à liberdade e propriedade. O Papa enfatizou o princípio cristão de que todo homem é meu irmão ou minha irmã. Não irei estender as comparações óbvias entre essa visão católica sobre os direitos dos índios, em que os colonizadores franceses na América do Norte também compartilhavam, e o modo como os ingleses e seus descendentes viam os índios com que tinham de lidar. Quem foi que disse índio bom é índio morto? Nos primeiros anos depois da conquista, a conversão dos astecas e outras tribos mexicanas ao cristianismo se deu lentamente, a despeito do grande esforço e dedicação dos missionários franciscanos. Particularmente em áreas onde havia pouca presença governamental, a relação entre os colonizadores espanhóis e os índios era em geral tensa, e isso dificultava a receptividade dos nativos à religião do homem branco. Porém, em 1531, ocorreu a misteriosa aparição da imagem de uma jovem mulher, claramente a Virgem Maria, em um manto pertencente a uma asteca de meia-idade. Este homem, Juan Diego, levava um buquê de rosas para o bispo. As flores lhe haviam sido dadas por uma jovem mulher, que lhe aparecera algumas vezes e pedira que o bispo construísse uma igreja dedicada a ela. Quando Juan Diego, depois de muito esforço, conseguiu ver o bispo e abriu sua tilma, manto, surpreendeu-se ao perceber que todos os indivíduos presentes se ajoelharam em veneração. Havia na tilma a extraordinária imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A imagem foi submetida a diversas análises científicas e até hoje não se conseguiu identificar como foi feita. Ela não foi pintada, apesar de ter sido retocada com tinta ao longo dos séculos. O tecido deveria ter sido desintegrado em apenas uma geração, mas ainda hoje encontra-se em perfeitas condições, mais de 4 séculos depois da sua confecção. Ampliada em alta definição, a imagem revela figuras no olho de Nossa Senhora, como se estivessem refletidas em um olho vivo no momento em que a imagem foi fixada. Essas são apenas algumas características dessa lendária relíquia. Mas, especificamente, a imagem lembra uma indígena grávida e contém símbolos que exprimiram uma mensagem espiritual aos astecas. Logo que a imagem apareceu, milagres foram associados a ela, e em seis anos, cerca de 8 milhões de astecas se converteram à fé católica. Não se pode subestimar a importância dessa conversão em massa. Conquistadores e conquistados compartilhavam agora uma religião comum. Em razão de os espanhóis não serem racistas, como eram os ingleses, eles estavam agora dispostos a se casar com os nativos, produzindo com o tempo uma sociedade muito mais homogênea racialmente do que a que surgiu ao norte do México. Esse tipo de conduta nunca foi praticada, ao menos em grande escala, pelos ingleses racistas.
Aqui alguém poderia dizer-me: e quanto a Pocahontas? É um dos poucos casos. A lenda negra ainda vive. Dei uma amostra do comportamento espanhol nas Américas, com algum detalhe, porque ele se tornou a principal característica da lenda negra. Seja na Holanda do século XVI, seja em livros escolares americanos de hoje. Os espanhóis eram extremamente gananciosos e cruéis, comparados com seus rivais ingleses. A Igreja violou os direitos dos nativos no seu zelo pelas almas? A resposta está nos registros históricos. Atrocidades ocorreram em todo o empreendimento colonizador, do lado dos colonizadores e dos colonizados, mas não se limitaram a apenas uma nação. Houve relatos horríveis a respeito de colonizadores alemães na Venezuela, mas ninguém os menciona. A solicitude da Igreja para com os índios, no sentido espiritual e material, foi louvável. É claro, o êxito da Espanha no Novo Mundo não é o único motivador da lenda. Há outros. A Espanha teve diversos governantes autoritários. O general Franco a governou de 1939 a 1975, poucas décadas atrás, e na visão liberal, isso é um absurdo. Historicamente, o país tem sido zelosamente católico, e para a historiografia secular e moderna, isso é uma mancha negra. Um dos primeiros livros a revisar a lenda negra publicado nos Estados Unidos foi Tree of Hate, Propaganda and Prejudice Affect United States, Relations with the Spanish World, de Philip Wayne Powell, mencionado anteriormente. Esse livro trata do tema em toda a sua amplitude, discute preconceitos modernos e críticas da conquista. Ironicamente, como observa Powell, o movimento de libertação do século XIX na América Espanhola, que se livrou do governo espanhol e gerou os vários estados independentes das Américas Central e do Sul modernas, também adotou uma versão da lenda negra para atender a seus propósitos políticos. Essa versão defendia que os nativos sofreram opressão política e dominação racial pelos colonizadores espanhóis. É inquestionável se hoje em dia está tudo às mil maravilhas nos Estados libertos. O presidente Ted Roosevelt, adepto de uma visão diminutiva dos não anglo-saxônicos, considerava que, em razão de os Estados Unidos serem uma nação civilizada, deveria lutar contra os erros crônicos por todo o hemisfério ocidental. A Guerra Hispânico-Americana e a tomada do Panamá por Roosevelt, juntamente com a diplomacia do dólar do presidente William Howard Taft, deveriam supostamente tornar os hispânicos mais semelhantes aos norte-americanos. A diplomacia missionária de Woodrow Wilson, particularmente em Cuba e no Haiti, pretendia mostrar àqueles atrasados hispânicos como eleger bons homens. Não surpreende que a hispanofobia americana, por tanto tempo alimento básico fornecido por escolas e livros didáticos, provoque antipatia e receio correspondentes no mundo hispânico. Quanto à colonização espanhola original, podemos concordar com o historiador Lewis Rank. Ele dizia que nenhuma nação europeia, exceto talvez Portugal, realizou seu dever cristão diante dos povos nativos tão seriamente como fez a Espanha. Foi uma grande conquista.